Essa obrigação de mim, eu vou pedir pra produção liberar mais uma foto do Ranieri pra gente conversar aí, né, sobre a carreira desse grande vaqueiro. Rapaz, essa foto é uma relíquia, né? Eu vou deixar com você aí, pra você falar sobre essa foto. Silvinho, aí foi o carro que eu tirei na cidade do Vaqueiro, né? Depois virou cidade dos Cavaleiros, mas antes era cidade do Vaqueiro. Lá em Parnamirim, né? Lá em Parnamirim. Quem organizava era Marcelo da Cunha Lima com seus filhos, né? Mas era seu Marcelo na foto, era e você seu Marcelo, que recebeu no carro, né? Esse carro aí foi o terceiro carro que eu ganhei, né? Foi o terceiro carro, que o primeiro foi em 97 naquele ranking. Naquele ranking você já ganhou um carro. Naquele ranking eu tinha ganhado o primeiro carro só, que foi em Tangará. Corrida daqui a pouquinho nós vamos falar desse primeiro carro, né? Fala. Isso aí foi... O de Tangará foi o primeiro carro, foi uma emoção enorme que foi o primeiro. Agora isso aí foi maior, vou dizer por quê. Minha esposa estava nessa corrida, meu pai, minha mãe também. E tinha o filho de Pedro lá da Quitanda de Ginipabu, sempre ele garoto, era apaixonado por mim. Era torcedor nato, chorava. E Pedro, toda vaquejada perto aqui, a corrida perto, levava ele para ver o correndo. E na hora da disputa, essa corrida acho que foi um carro e 4 motos. Ficou eu, Deda Nogueira, que é irmão de Nini Nogueira, que era dois irmãos também que merece aplauso de todos, que foram grandes campeões e me perturbou muito dentro das vaquejadas, num bom sentido, né? Porque eles eram... Dava trabalho. Né? Ficou eu, Deda, eu acho que Tiano representando a Bahia. Não sei se era... Eu sei que ficou 5, né? Isso já ia com as 7 rodadas para 8. Quando começou a rodar, o menino começou a, assim, pegar na minha mão, quando eu voltava na arquibancada chorando, e essa arquibancada lotada, ele chorando aos prantos, Ranieri, você vai ser campeão, tenha fé, esse menino emocionou. Quando eu botava um boi, a torcida ia à loucura, né? E rodando, teve acho que na 10ª rodada, foi na 11ª, desceu os 5, porque mudou a boiada. Quando o Marcelo Júnior estava disputando, era uma boiada Nelore. Quando Marcelo Júnior perdeu na rodada, mudaram a boiada, botaram uma boiada cruzada, boiada assim com as 22 arrobas. E nos 5, quando desceu, todos perderam. Só que naquele tempo se dava o top do cavalo. Deda Nogueira, quando alegou o top, né? Veio pro retorno para tirar outro boi. Quando o Deda Nogueira desceu, Assis era meu esteireiro, né? Esteireiro que a gente tem que ter um conjunto completo. E Assis foi um cara que a gente tirou muito prêmio junto, porque era super entrosado. O entrosamento é fundamental, né? E eu cheguei para Assis, que a gente tem uma superstição, eu digo, nego, velho, se Deda Nogueira perder esse boi, não tem quem tome esse carro da gente. Não tem quem tome. Tô até me arrepiando aqui, me lembrando. E ele veio e não tirou nem o boi da carreira, porque a boiada era forte e andava muito. Então, quando voltou todo mundo, eu era o último a correr. Desceu o primeiro 0, desceu o segundo 0, desceu o terceiro 0, o quarto 0. Quando veio eu, Chico Locutor, que foi um cara também que eu tiro o chapéu para Chico, para mim foi um dos maiores locutores. E Chico naquela pressão aí, Ranieri que vem, né? Que eu já vinha num patamar grande na vaquejada e Chico me ajudou muito nisso aí. E Chico botando aquela pressão, né? Que se eu botasse o carro, era o campeão. Eu ganhava o carro sozinho de novo. Já tinha tirado o carro do Tangará, em Seramirim. E quando eu desci com esse boi, meu cavalo com 12 rodadas, era o Palomino de Manaus, que a gente vai já ver ele aí. Eu tava representando o Recanto Mota Lima de Manaus. Quero até mandar um abraço para o Aldo Mota Lima, né? Toda a equipe lá do Recanto Mota Lima. Ele foi também fundamental na minha carreira. Aí quando eu desci, o cavalo muito aquecido, quando chegou assim uns 5 metros do carro, o cavalo deu aquela pedida de ir embora, né? Ele corria solto, mas um solto eu enganando ele, porque ele quando ele foi açoitado, ele corria travado. E eu botei no meu estilo, né? Porque cada um tem um jeito de correr. Quando eu pensei que não, o cavalo partiu. Só que ele partiu um pouco para frente. E os braços que eu tinha, os braços grandes ajudavam, com a técnica eu deixei ele ir.
Quando eu vi que dava para me armar o boi, eu peguei só no pontinho com a munheca na goela dele. Quando eu peguei na goela dele, eu peguei e segurei mesmo. Quando esse touro passou o primeiro carro, que eu baixei a mão, a reta caiu emendado, cavalo, boi, tudo. Então o povo foi a loucura, invadir a pista. E foi uma emoção grande. Foi uma sensação incrível, né? Incrível. Isso é incrível. Você ganhar um carro numa vaquejada como essa, dentro de Natal, né? Praticamente, né? E com o nome que tinha a cidade do Vaqueiro, né? Um grande nome. Agora fala pra gente do primeiro carro que você ganhou. Primeiro carro, a história foi até interessante, porque semana passada ele estava aqui, né, Jorge? Isso, Jorge e Quinho, Por isso que eu falo, mandei um alô, tinha muita história com o Jorge. Jorge, para chegar onde ele chegou hoje, admiro muito ele, um cara de garra, lutou muito e, graças a Deus, está aí conquistando seus objetivos. Jorge tinha uma D40 e fazia frete. E eu sempre tive os caminhões de andar de carro, para mim ir, né? Aí meu pai, eu vinha com 4 corridas grandes, batendo e voando. E o velho, assim, pensou no prejuízo, assim, financeiro que eu tava, né? E eu sempre tava em corrida grande. Aí o pai ficou inventando história pra mim não ir pra vaquejar, dizendo que o caminhão ia pra fazenda, e aquele negócio todo. E Dinarte Filho, ele até não falou, mas Dinarte eu contribuí pra carreira dele. Eu acho que é porque o horário é tão pouco pra gente falar da vida, e né? o dele foi bem mais curto, né? A gente tem aqui 1h30, o dele foi 1 hora, mas porque tinha um aniversário. passou um tempo comigo e nessa corrida ele estava em Pelezinho, vivia lá em casa. E o pai de Dinarte nessa época não gostava muito que ele corria. E a gente entrosado nós dois e eu disse, e aí Dinarte, pai não quer dar o caminhão não. Ele disse, eu vou dar um jeito aqui. Conseguiu 2 vagas no carro de Jorge. Um pro cavalo dele e um pro meu. E sem a gente, o esteira ficou em casa que não podia ir, só deu certo para ir. E nessa corrida, quando a gente chegou, eu só fui com a roupa do corpo, o dinheirinho para comer e o dinheiro da senha. Né? Que era um cheque que a gente dava para 30 dias naquela época, se dava um cheque para 30 dias. E eu já pensando, meu Deus, se eu perder mais outro, como é que eu vou cobrir? E Dinarte e a gente, o combinado era tirar os bois, bater a senha dos 3 bois do sábado, volta para Natal, dormir em Natal no domingo e tirar os outros 3 bois. Quando a gente chegou na corrida, a boiada era lá do confinamento de Dr. Júnior. Boiada fazendo 17, 18 arroba. Uma boiada mobral, mas de peso, né? E a pista naquela época era de alvenaria. Era um pouco curta, né? Era as pistas, eu acho que de 80. Teodorico Bezerra, né? Teodorico Bezerra. Era as pistas de 80, no máximo 90 para chegar no primeiro carro. Então a boiada ligeira era daqui para ali quase. Aí Dinarte, quando chegou a vez dele, em Pelezinho, tirou 3 bois e botou um no chão. Só que eu já vinha ganhando prêmio, já vinha com um certo nome na vaquejada. Eu acho que Dinarte achou que eu ia perder também, inventou uma história e disse, rapaz, eu vou ter que ir para Natal nas carreiras, então fica aí. E ele tinha já um celular daqueles Motorola, aquele tijolão que a gente chamava, e eu não tinha ainda. Aí eu disse, Dinarte, faça só um favor, quando chegar aí no canto que der área, ligue para meu pai e fale para ele que se ele puder, venha deixar a roupa aqui, porque do jeito que eu vou ficar aqui, não tem como eu ficar 2, 3 dias na vaquejada. Só faça ligar. Porque eu sei o pai que eu tenho, ele vem na mesma hora. E assim ele fez, ele ligou. Só que essa corrida deu acho que umas 400 e tantas senhas. Naquela época era muito grande, né? Tava a vaqueirama do Brasil todo tava lá, né? Toda. Só os bons mesmo. E Jorge tinha botado a D40 num canto muito longe, que era muito caminhão, que a gente não escutava chamando a senha. Você tinha que ir para perto lá com os cavalos. Ou então olhar se estava perto do horário de você correr. Eu, muito esperto, né? Por isso que eu digo, o vaqueiro tem que ter uma malíciazinha. Eu disse, eu vou deixar minha senha pro rabo da gata, porque essa boiada, quando for na hora do sol quente, que chamar o rabo da gata, a boiada tá mais cansada, mais cansada. Assim eu fiz, né? Só que meu pai chegou de 7 horas da noite, me procurando, eu dando cochilo no carro. Ela namorava comigo na época. A gente namorava já uns 3 a 4 anos. Aí ela foi também, que ele levou ela também. Quando chegou lá, o forró rolando, muita gente no forró, e pai me procurando, e haja procurar, e nada de achar, e ninguém sabia onde é que estava esse carro. E ela na porta do forró, dizendo, ele tá ali dentro, né? Aí me deu uma vontade assim, eu acordei assim, tipo aquela superstição, né? Aí acordei assim com uma fome, eu digo, eu vou lá no trailer comer. Quando eu vou chegando no trailer, tava meu pai, homem, você tava onde, não sei o quê. Eu disse, eu tava deitado, pai, lá no caminhão.
Escorra ali na porta do forró que tua namorada tá lá com a mulher já pensando que você tá lá. Aí eu sei que o pai chegou, deixou as coisas, aí disse, meu filho, se você botar os boi, ligue pra mim que eu venho assistir no domingo. Aí graças a Deus eu corri, bati os 3 boi, mas isso lá atrás eu não vou falar no nome do juiz, pra você ver que já tinha uma certa perseguição. Ele tomou meu boi de bater do sábado, meu boi limpo, mas a gente sabe quando o boi, e eu tinha uma mania de, quando eu derrubava o boi, eu ficava olhando até o boi levantar. Sempre eu corria assim. E o boi limpo. Mas eu fui lá, paguei, o boi voltou válido. No domingo, eu deixei o gado cansar de novo, fui correr na segunda-feira, no último rodízio, para começar a disputa. Os outros 3 boi, né? Os outros 3 boi. Já na segunda-feira. Aí, o boi de bater, o mesmo juiz tomou de novo o boi. Aí meu pai já tava, né? Que eu tinha ligado, dizendo que ia bater dos boi do sábado. O pai ficou lá, amanheceram o dia, dormindo dentro do carro. Ele, minha mãe e meu irmão mais novo. Aí, graças a Deus, temos o boi. Aí o boi veio válido, não deu tempo nem banhar o cavalo, já era começando a disputa. E tinha batido, acho que umas 70 e poucas 100. Aí, na disputa, a boiada forte, eu nunca tinha ganhado uma moto só. Era 2 carros e 13 motos Titã, era muito prêmio. Foi a maior vaqueada do Brasil. 2 carros e 13 Titã. E mais 5 vagas em dinheiro, que as vagas eram gordas também. Eu já tinha rachado moto, não tinha tirado uma só ainda. Aí começou a disputa, começou. Quando eu fiquei no meio dos 11, eu já estava pedindo. Aí você vê que eu era um cara no centro, não tinha aquela malícia ainda de... Não imaginei que eu ia ganhar o carro. Quando eu estava no meio dos 11, eu já estava pulando. Se eu perder o boi, levar 0, ganhei uma moto, que era uma Titã, né? Ganhei uma Titã. Se eu perder o boi, mas eu ia lá e pá. Aí, quando ficou os 6, que a ficha caiu, né? Aí, pô, tô no meio dos 6. Isso eu correndo e só eu representando o Rio Grande do Norte. E os outros 6 quem eram? Você lembra? Não, agora não. Só quando eu rodou os 6, ficou 3. Eu, Zé de Lira, correndo para Dr. João Máximo. Zé de Lira lá de Mamanguape, Rio Tinto. Naninho Tatu, representando o grupo Dominique na Bahia, que era um dos maiores, né? Era o maior na época, era ele e a Adélia. Adélia no auge, pai de Adelani. Abraço para eles dois também. Adélia é um cara que bateu também umas esteiras para mim. Aí, Zé de Lira, quando ficou os 3, veio me chamar para rachar. Quer dizer que ele já se intimidou um pouco comigo, né? Eu muito novo, meu cavalo muito bom. Era um cavalo que foi de Dodozinho, garoto. Cavalo bom de verdade. E eu só tive o prazer de correr 1 ano, porque ele juntando o gado no cercado, ele torou a perna. Mas isso aí já foi depois. Aí, vamos rachar, Raniero? Eu disse, Zé, eu nunca tirei uma moto só na minha vida. Lá atrás eu já tava pedindo para levar um 0. E agora estamos em cima de 2 carros e uma moto, que vocês fizerem aí para mim tá bom. Só que quando a gente foi para Naninho, aí Naninho disse, rapaz, meu patrão lá disse que não é para rachar nem com a mãe dele. Aí eu também só fui dar as costas, né? Eu dei as costas e fui esperar Chico chamar para me tirar meu boi da vez. Mas só que o seu Zé de Lira também foi esperto. Disse, peraí, Raniel, vem cá. Ele com mais experiência, e Dr. João Máximo, né? Que era o patrão dele, batendo esteira. Disse, vamos contra o Naninho? Vamos os 2 contra o Naninho. Por quê? Se por azar ou eu você perder, ainda tem um carro e uma moto pra gente dividir o dinheiro. Mas vamos trabalhar para tirar Naninho. Aí eu disse, tá pegado. Aí a gente apertou a mão. E aí fomos para outra rodada, botou os 3. Isso já vinha na sequência rodando, né? Os cavalos, umas 12 horas do dia, um sol de rachar. Na outra rodada, quando veio o seguinte, eles botaram de novo o cavalo de esteira de Josimar Barbalho, que quem estava batendo para mim era Neném Tobias. Vou até mandar um abraço para Josimar e para Neném aí, um forte abraço. Foi uma equipe muito boa também, que foram para o circuito Mastruz Colete fazer uma rodada, ganharam caminhoneta 0, tudo. Aí o cavalo de esteira se acuou na porteira, o boi saiu por trás. Quando eu fui tanger o boi esperando esteira, o cavalo de esteira ficou, o boi passou por mim e saiu pegando o lado esquerdo errado. Aí Chico locutor, eita, Raniel vai perdendo a chance de ganhar o carro. Só que eu saía rodeando sozinho, correndo por fora, e o povo naquele tempo gritava, ajudava. Rapaz, o boi antes de pisar no carro, quando você tem de ganhar, o boi retornou. Sozinho? Eu sozinho. Quando você tem de ganhar, né? Quando tem que ser seu. Aí, Neném, quando eu voltei pra gente tirar o boi de retorno, Neném, Raniel, pelo amor de Deus, esse cavalo não dá pra ir mais não. E eu sempre tive a
a gente que tem raiz e tem assim, um lado espiritual, sempre teve uma superstição. Eu disse, né, se já começou nesse cavalo, vai até o fim. Bota ele de frente já para correr e deixa o boi sair. Assim ele fez, a gente correu e botou o boi. Quando veio na outra rodada, aí Naninho perdeu, né? Só botou eu e o seu Zé de Lira. Então os carros eram igual, ficou um carro para cada, a gente dividiu os 2 troféus, que naquele tempo eram umas taças quase do tamanho dessa. Era bonito, né? Era bonito. Era bonito. Eu trouxe dentro do carro que eu já vim dirigindo. Ainda tem muito lá guardado desses? Tem um bocado. Tem um bocado. Eu vim com o meu irmão mais novo, a gente se abraçando, a emoção grande, meu pai chorando, minha mãe. Isso pra mim eu não vou esquecer jamais, né? Porque o seu pai, sua mãe, seu irmão, sua família toda assistindo. Você ganhou um carro naquela época, no meio de férias, né? No meio de férias, tem muito vaqueiro bom hoje. Eu acho que até melhor do que eu, porque tem mais sequência de corrida, né? Eu só corri praticamente no Rio Grande do Norte. Mas nunca nem racharam um carro, né?